A paz do Senhor, queridos, é com alegria e gratidão a Deus que estou aqui para compartilhar com os irmãos um pouco da história da nossa convenção CIA de Seta, em que completa 67 anos de existência. Fazer parte dessa história alegra muito a minha alma. Aceitei Jesus em 1960, aos 14 anos de idade, então o meu pai na fé foi pastor Tibúrcio Vieira, de saudosa memória, acompanhou o meu ministério 27 anos, homem de fé que muito me ensinou a contribuir de forma gloriosa com a nossa convenção. Falar da vida do pastor Tibúrcio Vieira não é difícil, porque um homem que tem uma história muito longa na sua vida. Pastor Tibúrcio, trabalhei como auxiliar do nosso querido pastor desde 1963. Ele evangelizava o município de Ananás, trabalhava em Cachoeirinha, Tocantinópolis, Pedra de Amolar, enfim, muitos outros povoados era evangelizado por ele. Na época, eu contava com meus 15, 16 anos e era auxiliar da igreja de Ananás. Como auxiliar do nosso pastor, ele viajava comigo, um pouco diferente da nossa forma de evangelizar em nossos dias. Na época, pastor Tibúrcio tinha compramos na época um cavalo e era o nosso transporte para evangelizar uma vasta região. Eu trabalhava 15 dias no mês e 15 dias trabalhava no campo, evangelizando juntamente com o pastor Tibúrcio. O nosso salário era o Senhor Jesus Cristo que nos ofertava. Trabalhávamos gratuitamente. Hoje, muitas vezes, alguém olha para a vida de nossos pastores veteranos. Às vezes, alguém chega a comentar que muitas vezes acham que os pastores vivem uma vida boa, mas não sabem por onde nós passamos para chegarmos hoje aonde estamos. Presenciamos também muitos momentos de fé que estimulava a nossa boa vontade de trabalhar para Deus. Me lembro muito bem de um exemplo de fé e quero passar para todos os ouvintes. Nós chegamos na beira do rio Corda, viajando para a cidade de Xambioá, época de inverno. A estrada era somente um picadão que tinha aonde a gente viajava. Chegamos no Corda, estava cheio, vários irmãos pegaram os animais, jogaram na água, em uma canoa, o queixo do cavalo na canoa, e a gente atravessava daquela forma. E a burra do pastor Tibúrcio foi para o fundo da água. Ela morreu, porque escapuliu o queixo da canoa e não demos conta de segurar. Com aproximadamente umas 3 horas que ela ficou dentro da água, no fundo do rio, amarrada pelo pescoço, conseguimos 2 juntas de boi de um fazendeiro e puxamos aquele animal para a beira do rio. E quando puxamos,
pastor Tibúrcio olhou para os obreiros e disse: meus irmãos, quem acredita que Jesus pode ressuscitar esta burra? Foram muitos poucos que confirmaram que acreditavam. E ele olhou para os incrédulos e disse: vocês, por favor, se retirem daqui. Fica somente os irmãos que acreditam que Jesus pode fazer milagre. Ficamos aproximadamente uns 5 obreiros e ele começou a orar um período aproximadamente de 10 minutos e encerrou a oração. Encerrando a oração, a burra estava em pé e toda a água do seu corpo estava vazando. Daí uns 15 minutos, colocamos a sela, todos arreios e prosseguimos com a nossa viagem. Foi um grande milagre na época. O nome do Senhor Jesus foi honrado, foi glorificado em toda aquela região. Exemplos como este, nós temos muitos outros exemplos. Nós sabemos que Deus, através do nosso querido pastor, fez muita coisa importante. Observamos que a nossa convenção, em 1948, ela foi fundada pelo pastor Armando Chaves Cohen. Primeiro presidente da nossa convenção do SETA foi Francisco Pereira do Nascimento, no ano 1953 a 1957. O segundo presidente, de 1957 a 1983, Luiz de França Moreira, de saudosa memória. O terceiro presidente da nossa convenção do SETA, de 1983 a 1987, foi Francisco Bueno de Freitas, o homem que apresentou o pastor Ribamar em 83 em nossa convenção. Fui consagrada evangelista. Em 87 eu fui para o estado do Mato Grosso, onde fui consagrado a pastor. Muitos amigos de Ananás criticavam, achando que eu estava até louco, porque coloquei a família em um carro e partimos para o Mato Grosso, sem conhecer. E ali nós demos o nosso primeiro passo ministerial. Deus nos abençoou grandemente. Trabalhamos 3 anos e 6 meses. Voltamos para a cidade de Xambioá. Trabalhamos 2 anos. E Deus nos transferiu para a cidade de Araguatins. Louvamos a Deus porque em Araguatins, nós temos 22 anos em Araguatins trabalhando para Jesus e Deus tem nos abençoado grandemente. Não parou por aí a história da nossa convenção. Chegou o 4º presidente da nossa convenção. Em 1987 a 1995, Sebastião Andrade assumiu a nossa convenção. O 5º presidente, em 1995 a 2013, pastor Pedro Lima Santos, assumiu a nossa convenção, fazendo um grande trabalho para Deus. E o 6º presidente da nossa convenção, 2013, foi o pastor Paulo Martins Neto, que foi eleito. Deus levantou este homem, que ora está em exercício, para fazer um grande trabalho para Deus. Pastor Paulo Martins sempre foi um homem que ajudou a nossa convenção. Conheço o pastor Paulo de longas datas,
foi um grande colaborador. Trabalhou ao lado do pastor Pedro Lima sem medir esforço. Batalhou, lutou, organizou muitas coisas dentro da nossa convenção, juntamente com o pastor Pedro. E foi um abnegado servo de Deus. Antigamente, nossos pastores, meus queridos irmãos, viajavam para a nossa convenção, era montado a cavalo. Os pastores hospedeiros de convenção sempre tinham pasto no fundo da igreja, fundo das residências pastorais, como conheci o nosso pai na fé, e muitos outros, para hospedar os pastores. Quando os pastores chegavam, era hospedado e tinha o pasto para alimentar o seu animal. É diferente de hoje. Hoje os pastores hospedeiros de convenção, eles procuram as melhores pousadas da cidade para hospedar os nossos pastores. E às vezes ainda somos infelizes, porque há pessoas que mudaram as suas atitudes. Mas nós convocamos, deixamos o nosso pedido. Chegou a hora, meus irmãos, da gente procurar conservar, viver. Às vezes as marcas da nossa convenção, elas mudam. Ela pode mudar o modelo, mas as marcas da convenção, elas não devem mudar. Vamos conservar a identidade da nossa convenção, que sempre foi de homens humildes e que tem trabalhado para engrandecer o nome do Senhor. Pastor Paulo, eu quero parabenizar a sua pessoa pelo grande serviço prestado à nossa convenção, juntamente com a pastora Rosilene, que tem sido uma abnegada serva de Deus, trabalhando ao lado do seu esposo para ver o crescimento da obra de Deus. Nesse momento, meus irmãos, eu quero dizer para todos que me ouvem, vamos continuar orando pela mesa diretora da nossa convenção. Eu tive a alegria, o prazer de fazer a posse desta mesa que existe hoje, que está em serviço. Como presidente do Conselho Eclesiástico da nossa convenção, tivemos a oportunidade de dar posse. E também trabalhamos como supervisor da 4ª área. Sempre fui uma pessoa que trabalhei em nossa convenção. E quero dizer para todos os convencionais, pastor Ribamar está à disposição do presidente da nossa convenção, da nossa mesa diretora, para ajudar naquilo que pode. Quero encerrar aqui as minhas palavras, dizendo para todos que nos ouvem, vamos meditar no Salmo de número 33 e o versículo 12. A palavra de Deus que diz que bendita é a nação que acredita, que confia verdadeiramente em Deus. Eu quero deixar esse texto com todos que estão a nos acompanhar em nossa palavra. Deus abençoe pastor Paulo, pastora Rosilene e demais membros da mesa, ou por não dizer todos os convencionais, incluindo a nossa querida igreja de Araguatins. A todos os irmãos de Araguatins, todos os nossos convencionais, o meu abraço e até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.